pessoal vai começar a entrar aqui, aí a gente conversa com eles, tá bom? E eu não posso falar? Vem, filho. Não. Olha lá, filho, o pessoal tá começando a entrar, ó. Olha lá, você vai ficar aqui com o papai? Olha lá. Dá oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Com a outra mãozinha. Pra todo mundo te ver. Aí. Fala oi, eu sou o Miguel. João Fonseca enquadra. É isso aí, Gustavinho. Daqui a pouco, acabando a live, eu tô entrando lá. Liga pra mim, coloca no jogo do João, por favor. Daqui eu vou vendo. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Nós vamos dar sequência às nossas lives. Hoje nós vamos falar sobre quais procedimentos mecânicos que nós podemos fazer para que a gente possa melhorar a qualidade do preparo biomecânico, para que a gente consiga melhorar os nossos resultados, para que a gente consiga entregar um resultado melhor para o nosso paciente, né? Então eu preciso que a gente retome aquela relação que nós temos de anatomia e infecção, né? A relação anatomia e infecção é extremamente importante que você tenha isso em mente. Se você não tiver isso em mente, de que a anatomia é difícil, você vai pensar que o procedimento mecânico é um procedimento muito fácil para que você possa fazer no seu dia a dia do consultório, tá? Então eu preciso que você entenda que duas coisas. Ou você pede tomografia para todos os seus casos, para que você possa fazer um estudo anatômico antes de iniciar o tratamento endodôntico, para que você não deixe o canal para trás, para que você entenda se o canal é achatado, se ele é oval longo, qual a característica do canal. E eu preciso que você, se você não tem, lembra que a gente combinou? Papai tá dando aula, tá bom? Se você não tem tomografia para todos os casos, é extremamente importante que você então tenha consciência do que é mais comum e onde você vai precisar atuar, para que você consiga uma melhora no seu desempenho clínico, tá? Claro, eu não vou falar que tomografia é obrigatório, porque nós estamos falando com uma grande massa, muita gente, e o Brasil é um país muito grande. Então é difícil eu falar para todo mundo assim, olha, todo mundo tem que pedir tomografia antes do tratamento endodôntico. Isso é o cenário ideal, isso é o que a gente é recomendado como padrão ouro. Mas eu entendo que no Brasil nós temos um país muito grande, nós temos diversas situações diferentes e diversas localidades diferentes onde não tem tomografia e outras situações onde é o momento seu da carreira mesmo, que o seu paciente e o momento seu da carreira não é possível que você faça a solicitação de tomografia computadorizada para todos os casos, tá? Então eu preciso que você entenda isso, para que a gente consiga trabalhar de uma forma mecânica, né? Para que eu possa indicar para você quais são as estratégias mecânicas para que você tenha um bom desempenho dentro do seu consultório. É importante também que você entenda que dentro daquela anatomia complexa, onde os nossos estudos de microtomografia, os estudos histobacteriológicos já mostram que em torno de 35, 40, 50% das paredes do canal radicular não são tocadas, você precisa entender que além dessa dificuldade, nós temos aí, nos casos de periodontite apical, que nós temos micro-organismos instalados ali e na grande maioria das vezes de fracasso endodôntico, essa associação ela é feita com a presença de biofilme. Então veja como o tratamento endodôntico ele é um tratamento inespecífico. Filho, não pode entrar na frente do papai. Aí assim, de ladinho. O tratamento endodôntico é um tratamento inespecífico, né? Nós não sabemos exatamente quantos micro-organismos tem. Nós não sabemos... Por que você está chorando, meu amor? Fica aqui com o papai. Fica. O que foi? Fica aqui com o papaizinho. Por que você está chorando? Conta, papai. Vai lá com a mamãe assistir a live com a mamãe. Eu preciso que você entenda que
o tratamento endodôntico é um tratamento inespecífico. Se você não entender que não dá para saber quantos micro-organismos tem, que não dá para saber a virulência dos micro-organismos e não dá para saber sobre a resistência do hospedeiro, dificilmente você vai fazer um tratamento assertivo, né? Eu tive no encontro de Campinas semana passada, aliás, um baita do encontro, muito organizado. Queria parabenizar aqui o professor Carlos Bueno e toda a sua equipe pela organização do evento. Um evento impecável. Eu tive a satisfação de palestrar junto com o meu amigo Murilo Alcalde e nós falamos exatamente sobre isso, que o tratamento endodôntico ele é um tratamento inespecífico. Você não sabe quando o paciente chegou no seu consultório, no momento que ele chegou no seu consultório, você não sabe quantos micro-organismos tem ali. Qual a microbiota específica para aquele caso? A medicina já consegue fazer isso em muitos casos. A medicina, existem testes bioquímicos, existe um antibiograma que você pode fazer para que você possa prescrever um antibiótico assertivo para aquela infecção. Em endodontia isso não é possível. Até 2025 nós estamos tratando o que a média oferece. Nós usamos um número de micro-organismos ou pensamos num número de micro-organismos em que a média da literatura nos fala. Um tratamento primário é entre 20 e 30 espécies microbianas diferentes. Em média, 20 a 30 espécies microbianas diferentes. E nós temos que falar também que as estratégias mecânicas devem ser aplicadas nos casos de retratamento. Em casos de retratamento, nós temos aí entre 10 e 20 espécies microbianas diferentes, sendo que, dentre essas 10 e 20 espécies microbianas, nós não temos só bactérias. Nós podemos ter fungo, nós podemos ter bolor, nós podemos ter micro-organismos extremamente resistentes. Por quê? Porque eles já suportaram o primeiro tratamento. Por pior que ele tenha sido feito, existia um trauma mecânico, existia um trauma químico e físico ali na área, e mesmo assim esses micro-organismos eles sobreviveram a essa primeiro ataque. Então é extremamente importante. Então vamos lá. O que a gente tem que entender? Que de todos os dentes da boca, vamos fazer uma análise de todos os dentes da boca. O incisivo central superior e o incisivo lateral superior são os dentes mais circulares que nós temos na boca, certo? São circulares. Esse basicamente são os dois circulares. O incisivo central superior é um dente circular do terço cervical, médio e apical, e ele não tem uma alta incidência de curvatura. Diferente do incisivo lateral superior. O incisivo lateral superior ele é circular no terço cervical, circular no terço médio, porém ele apresenta uma dilaceração em nível de terço apical. Isso faz com que você tenha que usar níquel titânio para esse caso, para resolver, para que ele acompanhe essa curvatura. E normalmente essa curvatura do incisivo lateral superior, ela não é vista na radiografia pré-apical. Por quê? Porque ela pode estar por palatino, né? E quando você faz uma radiografia ortorradial, essa curvatura ela não vai aparecer porque você está olhando a radiografia de frente. Então você não consegue identificar exatamente essa curvatura. Os demais dentes da boca, vamos lá, vamos continuar com os superiores. Caninos. Qual a anatomia dos caninos? Oval. Oval ou oval longo? Pré-molar, o primeiro pré-molar superior, ele vai ter o canal vestibular e o canal palatino circulares, tá? Porém, ele pode ter essa bifurcação intercervical, interço médio ou interço apical. Então isso vai determinar aí como que você vai fazer essa estratégia. O segundo pré-molar superior com um canal só é um dos dentes mais difíceis que tem para descontaminar. Por quê? Porque ele é muito achatado. Então quando você trabalha só com níquel titânio, você está tocando 50% das paredes. 50% das paredes não estão sendo tocadas. Na raiz, no primeiro molar superior, nós temos aí a mesovestibular. A raiz mesovestibular é uma raiz achatada. Ela tem 80% das vezes a presença do segundo canal. Então você tem uma comunicação aí pelo segundo canal. A raiz disso vestibular é uma raiz circular e a raiz palatina ela tem algumas situações em que ela é oval e algumas situações ela é um pouco mais longa, oval longa, o que faz com que você tenha que lançar mão de estratégias, tá? Diferentes. Vamos para os dentes inferiores. Incisivos inferiores, terrível de tratar. Por quê? Os incisivos inferiores eles têm 30% das vezes, principalmente os primeiros, os incisivos centrais, eles têm 30% de chance de ter 2 canais. E se ele não tem 2 canais, ele é totalmente achatado. Nós tivemos a oportunidade de fazer diversas pesquisas com incisivos inferiores
E nós percebemos que 40%, média, 40% das paredes não são tocadas. E, na verdade, o instrumento tende a desgastar uma área que não precisaria nesses dentes, né? Então, você não desgasta onde precisa e desgasta onde não precisaria, teoricamente. Isso é bastante preocupante. Tá? Caninos inferiores, mesma coisa superiores, são dentes com anatomia oval ou oval longa. Pré-molares inferiores, os dentes mais difíceis de tratar na boca, principalmente os primeiros prés inferiores, com uma incidência altíssima de 2 canais, 3% tem em torno de mais ou menos 3 canais, mas tem uma série de variações anatômicas. Se você pegar os estudos de revisão sobre a anatomia, você vai ver que o dente que apresenta mais tipos de variação anatômica é o primeiro pré-inferior, tem muita variação anatômica. O segundo pré-inferior menos, mas também é um dente difícil. E quando a gente vai para os molares inferiores, nós temos o canal distal oval longo ou achatado, dependendo da situação. E o canal mesial, quando ele é único, ele também é achatado. Tá? Então vejam, se nós estamos falando aí que 80% dos dentes que tem na boca, eles são achatados. E como que a indústria continua fazendo os instrumentos? Circulares. A maioria dos instrumentos que nós temos no mercado, em média de 10 marcas no Brasil, que vocês têm acesso facilmente, nós vamos nos deparar com instrumentos circulares. Aí você tem diferença de taper, com conicidade 0,3, 0,1, 0,2, 0,4, 0,5. Você tem uma série de conicidades diferentes e você tem vários diâmetros de ponta diferentes. Mas, de uma forma geral, se você pegar a literatura e comparar todos esses instrumentos que tem no mercado, eles vão tocar a mesma porcentagem de paredes. Por quê? Todos eles são circulares. O que muda? O tratamento térmico. Uns são mais flexíveis do que outros e muda a conicidade. Então, se você pegar a grande maioria dos dentes, a área tocada ou não tocada, ela vai ser a mesma, independente do instrumento que você utilizar, independente da marca que você utilizar. De uma forma geral, obviamente que existe alguma diferença, pequena diferença. Mas o que eu quero dizer é que, de uma forma geral, nós temos canais ovais longos ou achatados para instrumentos circulares. Então, fica muito óbvio na minha cabeça que você precisa de algo para contribuir com esse processo mecânico. Né, contribuir com esse processo mecânico. Eu tive a oportunidade de orientar a Melissa, que hoje é professora na República Dominicana, Melissa Rivero Penha. Nós fomos o primeiro grupo no Brasil a publicar os resultados sobre a Clear e a Flat Sonic, e agora nós tivemos a oportunidade de publicar a tese de doutorado da Letícia Citelli também, que também trabalhou com Clear Flat, só que antimicrobiano. E se a gente pensar no trabalho da Melissa e no trabalho da Letícia, os dois trabalhos da Melissa e no trabalho da Letícia, que a Melissa fez em tratamento e retratamento, e no trabalho da Letícia. Além de outros trabalhos que existem na literatura do professor, orientados pelo grupo de Araraquara, pelo professor Mário Tanomaro ou pela professora Juliane, a gente vê que hoje não é mais algo supérfluo. Você precisa ter, para esses casos, para tratamento, você precisa ter Clear e Flat Sonic no seu arsenal. Eu não estou falando mais de algo complementar, estou falando de algo que é obrigatório dentro do seu arsenal endodôntico. Professor, eu uso cinemática rotatória ou reciprocante? Cara, isso aí você vai dominar com o tempo. A única orientação que eu dou para o pessoal é assim, ó. Quanto menos experiência você tem, quanto mais jovem de profissão você é, a minha recomendação é que você faça a cinemática reciprocante. Por quê? A cinemática reciprocante, ela suporta mais desaforos do que a cinemática rotatória. Quem tem mais de 10 anos de formado vai fazer com rotatório reciprocante da mesma forma, tá? Não vai haver tanta diferença. Eu estou falando isso para tratamentos ou retratamentos. Então é extremamente importante que você entenda isso. Quanto menos experiência eu tenho, mais eu devo reciprocar. É o que a literatura mostra. Outro ponto. Onde que o instrumento sofre mais fadiga durante o processo de instrumentação? 2 pontos específicos. No glide path, então todos os instrumentos de glide path, todos de qualquer marca,
Ou você usa ele 350 RPMs e 1 Newton de torque, 350 RPMs e 1 Newton de torque, se for na cinemática rotatória. Ou se você tiver aí no seu motor, se o seu motor for um motor aberto, você pode colocar ele para reciprocar para a direita. E aí você vai ter uma segurança maior durante esse momento, tá? O professor Marco Húngaro aqui no FOB orientou o trabalho da Larissa, de mestrado em MV2, e mostrou que quando ambas as cinemáticas foram eficazes em conseguir a patência no MV2, porém esses instrumentos foram submetidos a testes mecânicos depois, e a gente consegue observar que os instrumentos que fizeram cinemática reciprocante, eles sofreram menos, eles foram menos submetidos a menos força, a menos estresse. Então a chance de você falhar nesse momento é menor quando você faz cinemática reciprocante. E qual o outro ponto, além do glide path, qual o outro ponto, outro momento que o instrumento sofre fadiga? Para mim é o instrumento 25, de qualquer marca, de qualquer cinemática, seja 2506 ou 2508 ou 2504, porque normalmente você faz o glide path com uma lima 10 ou 15 e você vai direto para o instrumento 25. Dificilmente você vai passar o instrumento 20. Você vai direto para o 25. E o 25, ele carrega um piano nas costas muito grande. Ele carrega uma responsabilidade nas costas muito grande de fazer um papel do instrumento que mais desgasta durante todo esse processo. Então, se eu pudesse recomendar para você que é recém-formado também, além de você reciprocar durante o glide path, reciproque também durante o momento que a 25 é utilizado, porque ele vai ser submetido a muita carga, certo? Independente da marca. O que acontece? Óbvio, cinemática reciprocante, aliás, nenhuma cinemática ela é perfeita. Não existe cinemática perfeita. A cinemática reciprocante ela tem uma resistência maior com relação à fadiga cíclica, à fadiga torsional e à fadiga cíclica, porém ela tem outras desvantagens, como ela tem um menor desempenho de corte, ela corta de forma mais lenta, ela acaba obliterando mais as áreas de complexidade anatômica, como o istmo, como canais laterais, ramificações, porque ela é uma cinemática que acaba entulhando um pouco mais de debris. E é claro que ela acaba extruindo um pouco mais de material. Existe aí um pouco ainda de indecisão na literatura, não é unânime com relação a isso, mas clinicamente a gente percebe que a cinemática reciprocante ela acaba sujando mais o canal. Então, a nossa filosofia aqui de Bauru sempre foi fazer uma hibridização de cinemáticas. Fazer uma cinemática reciprocante quando você precisa e cinemática rotatória quando você pode. Porque a cinemática rotatória ela vai limpar mais o canal, tá? Vai limpar mais o canal, vai extruir menos, só que ao mesmo tempo ela é menos resistente. Então a nossa opinião aqui sempre foi essa, sempre foi hibridizar cinemáticas. Reciproque quando você precisa, glide path, canais muito curvos, canais muito atrésicos e no instrumento 25. Os outros instrumentos você pode rodar, fazer cinemática rotatória tranquilamente. Lembrem que eu estou falando aqui para profissionais com menos de 5 anos de formado. Se você tem mais de 5, 10, 15 anos de formado, você vai trabalhar muito bem com ambas as cinemáticas, tá? Mas independente disso, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que é importante você trabalhar de forma híbrida também com ultrassom. É extremamente importante que você tenha no seu arsenal pelo menos 2 insertos de ultrassom para esse processo. Eu estou falando aqui para trabalhar dentro do canal. Eu estou falando para trabalhar em terço cervical e médio. E quando a gente fala para trabalhar em terço cervical e médio, eu estou falando de Clear Sonic e Flat Sonic. A Clear Sonic, ambas, na verdade, elas são fabricadas pela Helsey, são insertos fabricados pela Helsey. A Clear Sonic ela tem um tratamento black, e esse tratamento térmico ele confere ao instrumento mais resistência, né? Ele é um tratamento que confere ao instrumento maior resistência. E ele tem um diâmetro de ponta 50. Vamos supor como se fosse uma lima 50 manual, tá? Ela tem o diâmetro da ponta 50. Então você não vai conseguir usar em todos os casos. Por exemplo, incisivos inferiores, onde o diâmetro do canal é menor que isso, você não vai conseguir trabalhar com a flat, ou você vai conseguir com a clear, ou você vai trabalhar com ela só em nível de terço cervical. Depois, em nível de terço médio, você precisa trabalhar com a flat sonic,
tá? Você precisa hibridizar. Então, muitas vezes eu uso as duas, clear em terço cervical e flat em nível de terço médio. Pessoal, e o ganho que você vai ter com isso, ela é incrível, ela é incrível. Então você vai trabalhar em todos os incisivos inferiores, em todos os caninos, em todos os pré-molares com um canal, em todas as raízes distais de molar inferior, em todo o MV2, onde existe um istmo entre o médio vestibular e o MV2. Todos esses casos que você percebe, ou na tomografia, ou clinicamente, que existe um achatamento, ou que o canal é oval longo, você precisa associar essas ferramentas para que você consiga tocar mais paredes. Isso que é bastante importante, é o que a literatura tem nos mostrado. O que eu quero discutir com vocês é assim, eu tenho começado a fazer aqui no consultório, primeiro a descontaminação de terço cervical e médio com os insertos ultrassônicos, para depois trabalhar com os instrumentos em nível de terço apical. O que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que o número de casos de agudecimento pós-operatório tem diminuído. Porque quando você trabalha com ultrassom em nível de terço cervical e médio antes de chegar em nível de terço apical, você está tirando micro-organismos das partes mais contaminadas do canal radicular, que são os terços cervical e médio, porque tem mais túbulo dentinário por milímetro quadrado e os túbulos dentinários são maiores, são de diâmetros maiores. Isso faz com que nós tenhamos uma concentração maior de micro-organismos ali naquela região. Então, você trabalhar primeiro em terço cervical, depois em terço médio, para depois entrar com o instrumento em nível de terço apical, isso favorece muito a parte biológica. E, obviamente, também favorece a parte mecânica. Porque quando você for entrar com o instrumento endodôntico, o instrumento vai fadigar menos. Por quê? O terço cervical e médio praticamente já foi preparado. Então, o instrumento ele vai sofrer menos fadiga, tanto fadiga torsional quanto fadiga cíclica. O instrumento vai sofrer menos estresse. E isso vai fazer com que a gente tenha um resultado mais seguro, tanto para o paciente quanto para o profissional. Tá? Então, é extremamente importante que você entenda isso. Depois de alguns anos, depois de 11 anos na USP, orientando muitos trabalhos de mestrado, doutorado, um trabalho que me deixou muito feliz foi esse último trabalho que a gente publicou agora em 2025, onde nós avaliamos microbiologicamente cada passo. Então a gente usava um inserto, fazia coleta microbiana, usava um instrumento e fazia coleta, e assim a gente foi indo até chegar numa conclusão. O que a gente percebe? A gente percebe que hoje o segredo para que você consiga uma descontaminação eficaz está em usar um instrumento de níquel titânio com tratamento térmico de qualidade. Aí você vai escolher a marca, você vai escolher a cinemática que você vai utilizar. Altos volumes de substância química. Então, quando eu estou falando de substância química, eu estou falando do hipoclorito de sódio durante o preparo do canal radicular, porque é a substância usada mundialmente, que a gente percebe que, e clinicamente a gente percebe que tem um desempenho melhor na dissolução de matéria orgânica, em ação antimicrobiana. Não é que eu não acredite na clorexidina, veja bem, eu acredito que o hipoclorito de sódio é uma substância mais democrática, tá? Eu acredito que a clorexidina funcione também, mas ela funciona na mão de poucas pessoas. Eu acredito que o hipoclorito de sódio ele tenha ele democratizou mais o processo de irrigação, ele faz com que pessoas menos experientes tenham a possibilidade de descontaminar de forma adequada, tá? Então vejam só, níquel titânio tratado termicamente, clear e flat sonic, altos volumes de substância química, altos volumes. Quando eu estou falando de altos volumes, eu estou falando de entre 50 e 60 ml de hipoclorito de sódio a cada troca de instrumento. E quando eu estou falando de hipoclorito de sódio, já entendam hipoclorito de sódio novo. Hipoclorito de sódio novo significa 1 hipoclorito de sódio por dia. Então você vai usar um hipoclorito, usou, final do dia, joga fora. Abriu o hipoclorito de dental, terminou, joga fora. Terminou, joga fora. Vocês precisam entender a importância do hipoclorito de sódio para a endodontia. Qual a importância do hipoclorito de sódio em todo o processo de descontaminação? O quão importante ele é nesse processo para que nós tenhamos resultados mais eficazes na literatura.
tá? Na literatura e no seu consultório. Seu desempenho é melhor. Então você precisa entender isso. Então vamos retomar. Níquel titânio tratado termicamente. Clear Flat. Hipoclorito de sódio novo. Então você vai trocar diariamente hipoclorito de sódio, independente da concentração. Lembre-se que a concentração ela é mais dependente do tempo. Se você tem no mínimo 30 minutos de contato de hipoclorito de sódio com o canal radicular, você pode usar 1% que vai ter o mesmo resultado de 5. Agora, se você não tem tempo para ficar 30 minutos, obviamente o 5 é mais eficaz do que o 2,5 e assim por diante. Mas eu estou falando aqui de permanência do hipoclorito no mínimo 30 minutos durante todo o tratamento. O hipoclorito precisa ficar em contato com a dentina para que a gente consiga um processo de descontaminação e dissolução de biofilme adequado. Então, altos volumes associado com uma ativação da substância química, acabou de chegar no meu consultório, infelizmente eu levei para lá, não tá aqui comigo, mas chegaram mais aqui para mim da Easy Clean Max, né? Que veio para potencializar demais o processo de distribuição do hipoclorito de sódio em endodontia. Claro, ultrassom funciona muito bem. O agitador funciona muito bem. O Easy Clean funciona muito bem. Agora, se você é recém-formado, não tem grana para comprar um ultrassom, não tem grana para comprar um agitador, o Easy Clean ele é acoplado na baixa rotação. E o Easy Clean Max agora ele mudou o material. Quem aí já usou o Easy Clean antigo, que era o branco, as últimas remessas estavam fraturando muito. E esse último Easy Clean, que veio em 3 diâmetros diferentes, 20, que é amarelo, 30, que é o azul, e 40, que é o preto, eles vieram com um material muito mais resistente, que suporta muito mais desaforo. Isso faz com que nós possamos chegar mais em nível de terço apical para conseguir uma descontaminação adequada. Nós criamos um grupo de WhatsApp para começar a entender um pouco mais o funcionamento do Easy Clean, do Easy Clean Max, e os professores que lá estão, nós começamos a perceber um preenchimento no momento da obturação de ramificações muito maior do que as anteriores. Eu não estou falando que isso é sucesso, tá? Eu estou falando que me parece clinicamente, isso é uma evidência clínica, não tem ainda trabalhos que mostrem isso, uma evidência clínica que mostra que nós estamos tendo uma descontaminação mais eficaz com o Easy Clean Max. A minha orientada de mestrado, a Luísa, já está em andamento o trabalho dela com as Easy Clean Max para a gente ver a sua eficácia na remoção de debris. Então, a gente já chegaram também os instrumentos para que a gente possa fazer todos esses testes. Então, vejam, eu adoraria aqui dar uma fórmula mágica. Eu adoraria chegar aqui para vocês e falar assim, olha, faça isso aqui para todos os casos, usa a mesma lima para todo mundo, usa isso aqui que você vai resolver. Mas, infelizmente, não é assim. Professor, eu tenho que usar 60 ml de hipoclorito de sódio por canal? Se você não fizer isso, você está correndo um risco de pegar um caso muito difícil e não está descontaminando de forma eficiente. Eu, Rodrigo, prefiro pecar pelo excesso. Eu prefiro pecar pela alta quantidade, pelo alto volume de hipoclorito para descontaminar. Tem caso que eu estou dando tiro de canhão para uma formiga? Tem. Mas como eu não sei, como o tratamento endodôntico é inespecífico, eu tenho que fazer dessa forma. Eu não consigo fazer uma coleta de dentro do canal e saber o quanto eu tenho que irrigar. Ou alguém aí sabe, se alguém aí souber pode me contar. Tá? Ou se existe alguma literatura que mostra isso. Não. Pelo contrário, nós temos que tratar todos os casos como se fossem difíceis. Tratando todos os casos como se fossem difíceis, nós vamos ter um desempenho melhor dentro do consultório. Não estou falando que isso não vai mudar. Tomara que mude rápido, tomara que surja algum teste bioquímico, um teste de saliva, alguma coisa que a gente possa saber exatamente quantos micro-organismos tem lá, como está a imunidade do hospedeiro, qual a virulência desses micro-organismos. Mas ainda não é possível. Ainda não é possível saber o limite apical de contaminação. Então, justamente por isso que nós precisamos chegar pelo menos a 1 milímetro do comprimento, do comprimento total do dente, né? do comprimento radiográfico, porque nós não temos exatamente o limite apical de contaminação. Então, vejam, a parte mecânica na endodontia, se a gente pensar de 10 anos para cá, ela evoluiu absurdamente. Nós tivemos um ganho mecânico muito grande. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos Clear e Flat Sonic. Você tinha que fazer instrumentação com instrumento de níquel titânio e irrigar, ponto. Com a chegada de Clear e Flat, nós ganhamos em torno de 20 a 30% de áreas tocadas. 20 a 30%
de áreas tocadas. Isso é fundamental para que você consiga reduzir carga microbiana. Fundamental. Isso é fundamental para que você consiga tirar a gutapercha que está aderida naquelas zonas polares. Isso é fundamental no caso de biopulpectomia, onde o tecido pulpar está aderido lá. E que se você não usar a parte mecânica, você não vai conseguir desinserir aquele tecido que está lá. Então, é extremamente importante que você entenda isso. Nós evoluímos. Isso já é uma realidade. Nós estamos falando aqui de um inserto de ultrassom que custa, em média, R$200. R$200. E esse inserto de ultrassom, ele dá para ser usado aí pelo menos em 30, 40 casos clínicos. Então vamos fazer a conta? R$200 dividido para 40 casos clínicos. Quanto dá isso? Isso é muito barato. R$5 cada uso. Tá? Então R$5 cada uso, que é mais ou menos o preço do Easy Clean também. Que é o hipoclorito de sódio, custa R$10 o líquido. Veja, pessoal, a endodontia é uma especialidade que não é cara. Os materiais endodônticos não são caros. Nós temos instrumentos mecânicos hoje no mercado brasileiro sendo vendidos a R$60, R$70. Kits que você pode usar aí 2, 3 vezes. O ideal é que seja uso único, mas você pode usar aí 2, 3 vezes. Então vejam como o seu custo fixo dentro do consultório melhorou muito. Então é extremamente importante que você entenda esse processo. Você precisa evoluir nesse sentido. Você precisa parar de usar só instrumentos de níquel titânio e passar a utilizar instrumentos de níquel titânio mais clear e flat, para que você tenha aí uma melhora de 20 a 30% de áreas tocadas dentro do canal radicular. Estou falando de 80% da anatomia endodôntica. Tá? Então eu preciso que você tenha esse desempenho, que você tenha esses instrumentos para que você melhore o seu desempenho clínico. Consequentemente, você vai ter uma melhora no desempenho dos seus pacientes, você vai ter melhores resultados. Um outro ponto importante é, não adianta você usar um instrumento de níquel titânio, mas você não ampliar adequadamente. A ampliação, o tamanho do preparo apical, é fundamental para o resultado do tratamento. Então veja, se você ainda amplia o canal radicular até o diâmetro 25, você está fazendo uma endodontia de 30, 40 anos atrás. Desculpa falar isso, mas é verdade. Porque naquela época se ampliava até 25 ou 30, 25, porque o instrumento era rígido. Hoje nós temos instrumentos super flexíveis e nós temos literatura que nos embasa. Eu tive a oportunidade de orientar o trabalho de doutorado do Erickson Janulho de Camargo, que é professor em Cuiabá. O Erickson foi meu colega de turma de mestrado, depois voltou para fora para fazer doutorado e eu tive a oportunidade de orientá-lo. Nós trabalhamos com molares superiores, e nós dilatamos com vários sistemas até o instrumento 40. E a conclusão do estudo é seguro ampliar raízes vestibulares de molares superiores com instrumentos 40, desde que tenha um tratamento térmico. Outro ponto, outro artigo importante, o pós-doutorado do Arnaldo Santana Júnior, que é um professor de São José do Rio Preto, também dá aula em Santa Fé do Sul. O Arnaldo foi supervisionado pelo professor Marco Húngaro aqui na FOB em 2014, e eles fizeram um trabalho com molares inferiores, ampliando até 25 e depois ampliando até 40. Todos os casos que ampliou-se até 40, não houve problema. É claro que com a evolução do níquel titânio, com a evolução do tratamento térmico, há uma tendência que você use tapers menores para esses instrumentos mais calibrosos, 35 e 40, que você dilate com um taper menor, para que você tenha uma preservação da dentina pericervical. Então veja bem, você amplia até 40 em mesial de molar, só que o instrumento 35 e 40 ele pode ser taper 0,3, por exemplo. E aí você lá naquela dentina pericervical, que tem um resultado importante na sua manutenção no momento da distribuição de força de carga oclusal, quanto mais dentina tiver, mais resistência vai ter, e nós vamos conseguir uma ampliação em nível de terço apical adequado. Isso que é bastante importante, né? Isso é bastante importante. Nós temos que entender esse processo. Então não há mais sentido você trabalhar só até instrumentos 25. Você pode chegar até instrumentos 35 ou 40, mesmo em canais atrésicos. Existe uma exceção aqui, anotem aí, canais MV2 ou canal mésio-palatino.
O canal médio-palatino, o ideal, depois de estudar, publicar muito sobre MV2, é dilatar até 25, taper 0,4 e instrumentos com tratamento térmico tipo CM, bem flexível. Por quê? Porque a anatomia do MV2 é diferente da anatomia do médio vestibular. Ele tem uma espessura de dentina menor. E como ele tem uma espessura de dentina menor, se você ampliar muito, você pode rasgar aquela área. Por isso que a minha orientação clínica e depois desses trabalhos é: nunca pegue um instrumento que não tenha tratamento térmico com taper 0,8 e entre direto no MV2. Você pode promover um rasgo na parede distal, tá? Essa parede distal é muito fina e a gente pode levar alterações sérias ali. Então a minha recomendação é que você não faça isso somente no canal MES Vestibular 2. É claro que você vai ter uma dificuldade um pouco maior para canais longos. Fazer endodontia em dentes com 19, 20, 21 milímetros, nós não vamos ter tanta dificuldade. O grande problema são canais com 23, 24, 25 milímetros. Esses canais, eles têm uma... esse aí é diferente a abordagem. Por quê? Porque você tem que trabalhar com taper menor, porque senão você não vai conseguir chegar em nível de terça apical. Legal, a pergunta da Edilane, é isso aí, Edilane, perfeito. A minha recomendação é para canais retos ou curvatura leve, você pode trabalhar aí com conicidade 0,5 ou 0,4. Se você tem uma curvatura moderada, trabalhe com uma conicidade 0,3. E se você tem uma curvatura acentuada ou uma dilaceração apical, a minha recomendação é que você use os instrumentos de conicidade 0,1. Então você tem uma dilaceração, você vai até o 25, 0,4, por exemplo, que é seguro, e depois você vai 30, 35 e 40, 0,1. Da Logic, por exemplo. As pessoas me perguntam: Rodrigo, por que você usa Logic? Por alguns motivos simples. Porque a literatura mostra que é um baita do instrumento, não perde para nenhum instrumento do mercado. É um instrumento muito bom. Segundo ponto, a marca, o sistema no mercado mundial que eu conheço que tem mais disponibilidade de tip taper do mercado. Então você consegue fazer todo tipo de canal, todo tipo de anatomia, você consegue utilizar. Agora, você não vai conseguir ter um protocolo pré-estabelecido para tudo. Você vai ter que ter instrumentos para cada caso clínico. Então é planejamento reverso, estuda anatomia e depois você faz o planejamento do que você vai usar. Graças a Deus, né? Nós evoluímos, né? Não é mais ao contrário. Quando eu fiz especialização em 2006, 2007, nós tínhamos um sistema rotatório para todo tipo de anatomia. Então nós tivemos uma evolução muito grande. Então eu tinha que fazer reto, curvo, atrésico, longo, curto, tudo com um sistema só. Hoje não, hoje nós temos uma evolução muito grande nesse sentido. Edilane, ficou claro aí para você a diferença, como eu faço? Eu continuo ampliando até diâmetros maiores, porém eu diminuo a conicidade. Eu não mantenho uma conicidade 0,5 ou 0,4. Eu trabalho com uma 0,3, se for médio, uma curvatura moderada. E se for uma curvatura muito acentuada, eu trabalho com os instrumentos conicidade 0,1. Certo? Isso aí vai ajudar bastante. Perfeito. Isso é algo muito importante. Essa sua pergunta foi muito boa para que a gente possa estabelecer algumas recomendações, digamos assim. Algumas recomendações aqui para vocês. Tá? Então, o que vai diferenciar, na verdade, o bom endodontista do clínico que não tem tanta experiência é justamente isso. Até onde ir, até que diâmetro ir, até que conicidade ir em cada caso clínico. Tá? Isso vai fazer toda a diferença. Não a marca, mas sim qual diâmetro e qual conicidade que vocês vão utilizar. Isso é bastante importante. Pessoal, eu queria fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro eu queria agradecer a galera que foi lá no canal do YouTube. Eu estou muito longe ainda, acho que eu estou com 100 inscritos no canal do YouTube. Se a galera que estiver aí puder ajudar, me acessar o meu canal do YouTube e se inscrever lá, porque a partir do momento que a gente conseguir chegar em 1000, eu consigo fazer live pelo YouTube. Aí fica mais fácil para que vocês possam assistir na televisão com mais conforto. Você pode ficar com o celular na mão fazendo outra coisa ao mesmo tempo, fazendo anotação. Isso fica muito mais confortável para todo mundo. Então eu queria fazer esse agradecimento. Eu amanhã eu tô saindo de Bauru, eu tô indo para o IDS se você colocar lá Endo Rodrigo Vivan, Carol, vai estar, tá? Endo Rodrigo Vivan, depois eu coloco aqui
no meu story eu vou colocar aqui para vocês o canal para que vocês possam se inscrever lá. Amanhã eu estou indo para a Alemanha, para Colônia. A gente pega um voo para Frankfurt, depois vai de trem para Colônia. E lá eu vou ter 2 atividades como hands-on. Vou ter 2 hands-ons na Angelus na quinta e na sexta-feira, né, onde nós vamos falar sobre o cimento BioCeciller e as suas aplicações, dicas clínicas sobre o uso do cimento dos cimentos biocerâmicos, especificamente do BioCeciller. E de lá eu vou poder fazer algumas lives, porque eu vou estar com um pessoal muito legal junto lá, para que a gente possa discutir o que há de novo, o que eu estou vendo lá. Lembrando que o IDS é a maior feira de odontologia do mundo hoje. Ela acontece a cada 2 anos em Colônia, na Alemanha. E o que tiver de novo lá na Endodontia eu vou postar aqui para vocês, tá? Moisés está perguntando aí, Digão, sobre o seu curso online. Meu curso online está lá. Meu curso online está disponível no Hotmart. Nós vamos fazer um intensivo aí, Moisés, sobre isso aí, né? Sobre o curso online. Muita gente ainda não assistiu. É um curso que tem... Eu, Rodrigo, particularmente, eu não queria que você gastasse R$1.500, R$2.000 comigo. Eu queria que você gastasse R$350 e assistisse 12 horas de aula minha. Eu queria que você me conhecesse primeiro, para que depois você investisse em alguma coisa minha, em um curso presencial ou no curso online mais longo, em alguma coisa assim. E esse curso que está lá no Hotmart, ele tem um custo de R$349, muito acessível, com 12 horas de aula, que já vai mudar a tua cabeça para que você possa em me entender e me conhecer, né? Além de todo o conteúdo gratuito, que como o Paulo está dizendo aí, o meu objetivo é te ajudar. Eu quero servir, eu quero te ajudar, eu quero ajudar a galera que não tem informação a ter informação de qualidade. É isso que é importante, tá? E a Carol falou aí sobre esse ano, muito legal esse ano. Esse ano eu vou estar na Alemanha, vou estar nos Estados Unidos, vou estar na Itália, vou estar na França e em Portugal em junho, né? Então, muito legal esse ano. A carreira internacional decolou um pouco. Eu vou ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho fora do país. A endodontia brasileira é uma das melhores do mundo, vocês sabem disso. E agora eu vou ter a oportunidade de falar para esse povo, para essa galera também, para que eles possam conhecer um pouco do nosso trabalho, que é levado tanto a sério, né? Eu levo a nossa especialidade muito a sério. Eu respeito muito a nossa especialidade, eu respeito muito os nossos pacientes. E eu fico muito feliz, de verdade, muito feliz de em 2025 estar decolando aí na carreira internacional. Fico feliz com esse respaldo. Galera, assim que acabar a live, eu vou colocar aqui para vocês sobre o curso online. Para quem não conhece, para quem não viu, eu vou colocar de novo o link ali para que vocês possam lá se inscrever no canal do YouTube, para que vocês possam conhecer o curso online também, tá bom? Pessoal, obrigado pela presença mais uma vez. Nós vamos continuar. Como diz o Paulo Vinícius Soares, eu não comecei ontem, não vou parar amanhã. Eu vou entregar muito conteúdo legal aqui para vocês, para que a gente possa continuar evoluindo, para que a gente possa melhorar a nossa especialidade. E eu vou fazer a minha parte. A minha parte é um trabalho de formiguinha. Eu vou devagarzinho entregando conteúdo internacional. Tudo bem? Conteúdo aqui de qualidade para que você possa melhorar e evoluir a cada dia. Tudo bem? Se alguém tiver sugestão aí de tema, manda lá no direct que a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Eu vou deixar salva a live no meu feed. Quem quiser assistir, quem assistiu e gostou, compartilha com um amigo que acha que é importante, tá? Acho que é importante esse conteúdo para todo mundo, tá bom? Valeu, galera. Fiquem espertos aí que eu vou produzir muito conteúdo lá na Alemanha para vocês saberem o que está acontecendo dentro das tecnologias em endodontia. Forte abraço, uma ótima semana para todo mundo. Fiquem com Deus.